Olá pessoal, a nossa terceira aula, a segunda parte, e eu disse para vocês então que Martinho Lutero não foi uma águia solitária voando num espaço sem limite que foi a Reforma. Martinho Lutero ele teve o apoio de inúmeros grupos e também de pessoas que não estavam lutando por questões teológicas ou religiosas, estavam lutando por questões de liberdade de expressão, por liberdade do livre pensamento e dos seus ideais mesmo pessoais, tá? Então a Reforma Protestante ela foi um movimento que agregou muitos grupos e grupos que os seus ideais não coadunavam com a questão religiosa, coadunavam sim com o que a Reforma estava pleiteando, tá? E eles então entraram por esse mesmo caminho, né? Os principais reformadores, além de Lutero, nós temos ainda Zwinglio e João Calvino e também o Menon. Nós temos, além de Lutero, temos três outros reformadores muito importantes da primeira leva, da primeira geração, que nós chamamos, né? Martinho Lutero, que é aquele que colocou fogo na Alemanha, na Escandinávia, com o seu discurso, com a sua linha de pensamento reformista. E aí nós temos também o Zwinglio e Calvino na França, que mais tarde vai para Genebra, e aonde o Zwinglio também já estava lá trabalhando com a questão da reforma. E temos o Menon, né? Sendo que Menon é o líder, é o idealizador da reforma radical, que nós vamos trabalhar só para vocês entenderem, porque nós temos no Brasil, nós os pentecostais, por exemplo, temos algumas coisas do Menon, da questão dos seus ideais radicais, né? Eles são contados como aqueles de frente da reforma, os que iniciaram, os pioneiros da reforma, tá? Os propagadores da reforma, Lutero, Zwinglio, João Calvino e também o Menon, né? Possuíam os mesmos objetivos, todos eles, todos os quatro possuem o mesmo objetivo, tá? Mas, lógico, como todo movimento tem os seus problemas, e eles divergiam justamente em pontos tanto teológicos como também na estrutura da igreja cristã, tá? Por exemplo, o Menon, ele vai eliminar, ele vai excluir da estrutura da igreja os títulos, né, de bispo da igreja, né, como também a própria Reforma vai usar o pastorado, né, o termo pastor, o título de pastor, tá? E Menon, por exemplo, ele foi contra a igreja ser estatal, porque a igreja sempre foi estatal. Depois de 313, com a conversão de Constantino, a igreja tornou-se uma igreja estatal, porque a religião é estatal, tá? Israel, você vê o rei, o sacerdote e o profeta morando no mesmo palácio. As religiões pagãs, elas são estatais, elas fazem parte do governo, tá? Os seus monarcas definem. No próprio Egito, a religião tão monoteísta, o chefe do governo, o faraó, era considerado um deus, era a encarnação de um deus. Então, na história da humanidade, a religião sempre esteve intrincada com a política, ou seja, sempre foi estatal, bancada pelo Estado. Quando eu falo estatal, porque os líderes religiosos recebiam do Estado. Recebiam. Tá? E aí, com a Reforma Protestante, mudaram algumas questões, mas não mexeram no que tange a religião estatal, que é o que Menon vai batalhar, vai brigar, vai lutar, vai questionar e vai propagar uma religião totalmente independente, tá? E essa divergência, tanto como teológica quanto estrutural, trouxe um desgaste entre eles. Por exemplo, Zwinglio liderou uma revolta, uma tropa, um grupo, um exército para poder destruir
a base de Meno, que havia idealizado uma cidade, uma Jerusalém aqui na terra, onde os moradores desta linha de pensamento, dessa reforma radical, não tivessem contato com o mundo exterior. E Zwinglio vai liderar e acaba morrendo no embate dessa batalha. Tá? Lutero era o gênio teológico, ele que era o cabeça pensante. E esse título dado a ele porque ele foi todo o criador da reforma. Martinho Lutero é o estopim. Tá? Martinho Lutero é o estopim, é a bomba, é aquela centelha que incendiou tudo. E além de ser isso, ele era um camarada inteligente, ele traduziu os textos sagrados para o alemão em questões de 2 anos. Ficou preso, ficou escondido para não ser morto. Enquanto ele estava escondido, ele traduziu a Sagrada Escritura para o alemão, que era uma coisa proibida na época, que a Sagrada Escritura, né, a tradição cristã, ela trazia uma herança do judaísmo. Né? O judaísmo é tão tradicional, tão ritualista, que a lei não pode ser lida em outro idioma. Ela é lida no hebraico e um terceiro faz a tradução simultânea na língua daqueles, no vernáculo do grupo. Então você vai encontrar em Neemias, Esdras lendo a lei em hebraico e um tradutor traduzindo para o aramaico, porque o hebraico já muitas pessoas não conseguiam naquele tempo do cativeiro babilônico, do seu retorno para Jerusalém, muitos perderam o idioma. Então, o que acontece? Quando Neemias restaura as muralhas, e após a restauração das muralhas e a leitura da lei, Esdras lê em hebraico e há um tradutor, há um intérprete que vai falar, vai responder em aramaico para que a população pudesse compreender. Então, essa tradição ela vai perpetuar dentro da igreja, que não podia traduzir a Bíblia para outro idioma, né? Tinha que ser lido no idioma dela, e que é a Bíblia, a Vulgata Latina, e o tradutor lá. Mas Martinho Lutero vai e traduz a Bíblia para o alemão, como acontece na Inglaterra, a tradução da Bíblia para o inglês. Né? Me fala a memória agora o nome do reformador, né? Ele foi condenado à morte. Tá? Lutero ele vai criar um movimento que dominou toda a Alemanha e a Escandinávia. Então, ou seja, um tempo sem internet, sem comunicação, um tempo sem avião, sem carro, era tudo no pé ou a cavalo. E você descobre, e você vê que o camarada com o seu discurso domina tanto a Alemanha quanto a Escandinávia. Aí você verifica que o tema dele não era um tema tão simples, mas era um tema que incendiava as pessoas. Zwinglio e Calvino são reformadores de Zurique e Genebra, né? Eles são coautores da tradição reformada, né? Ambos acabam trabalhando junto e produzindo a mesma ideia da teologia reformada, né? E contagiou outros países a reforma, como a Escócia e etc. Eles contagiaram com a sua linha calvinista, né? O movimento reformista teve 2 facetas: a reforma magistral ou magisterial, como queira, né? Ou seja, o movimento teve apoio e decisões dos oficiais, de políticos, conselhos da cidade e das autoridades civis, e a reforma radical ao inverso, como disse a vocês. Então, tanto Calvino quanto Zwinglio receberam, né, como também Lutero, recebeu o apoio de todo esse grupo de pessoas, políticos, conselheiros, juízes, etc. Enquanto que Meno rejeitou o apoio desse pessoal. Vamos para a próxima aula.